O anime de hoje se chama Memories de 1995. Um homem estava acordando do seu sono que ele estava desfrutando muito bem e fica olhando em volta, mas praticamente todos que deveriam estar tranquilos morreram de uma hora para outra. Ele estava sozinho nesse mundo, em Yamanashi. O local estava completamente entupido de gente devido a um surto de gripe naquela cidade. Essa estava sendo muito maior do que todas as outras gripes que já chegaram nesse lugar. O Nobu é o nosso personagem principal e ele estava tomando a última vacina contra a gripe sazonal e alguns remédios da clínica no campo de biomedicina. Ele foi ao laboratório a que ficar sozinho em casa. O Nobu continua espirrando na sua mesa enquanto trabalhava. O seu colega que estava trabalhando ao lado menciona que ele pode disparar o alarme da empresa. Mas ele diz que estava experimentando e abre a gaveta para provar todo o seu ponto. Ele estava literalmente tentando todos os remédios possíveis. Isso na verdade não pensa nisso. Mais tarde, quando ele vai ao escritório do chefe para entregar alguns documentos que o seu colega mencionou porque ele não estava nada legal. Ele mantém o arquivo sobre a mesa e tenta encontrar a cápsula. Ele vê algumas cápsulas em um frasco com uma amostra escrito neles. Ele na hora pega o frasco azul e tira uma cápsula. Em outro local, o professor-chefe estava no laboratório principal. Ele estava muito bravo porque ele queria saber quem roubou as pílulas vermelhas. Ele precisa saber quem estava no seu escritório. Ele estava muito afobado. O cara que sugeriu que o Nobu tomasse os comprimidos anteriormente disse que o Nobu provavelmente tinha ido ao escritório há algum tempo atrás e pode ter tomado os comprimidos. O professor corre exigindo saber onde o Nobu estava e o que ele fez com esses comprimidos. Ele sai no corredor para ver como estavam os outros. No entanto, ele vê a recepcionista caída sobre a mesa. Estava na verdade morta. Ele liga pedindo ajuda, mas ninguém o responde. Ele descobre que todos os seus colegas também estavam mortos. Até mesmo os ratos que estavam ali morreram. Ele se pergunta se isso foi um acidente químico, mas o alarme da Biocom deveria ter sido acionado. Ele chega ao escritório do chefe, mas descobre que ele também estava morto na frente do interruptor. O que aconteceu? Ele explica a situação. Então o diretor instrui o Nobu a entregar certos medicamentos e arquivos na sede da empresa em Tóquio. Ele não quer que a imprensa saiba do incidente ainda, porque pode estar relacionado a uma nova droga que o governo ordenou que desenvolvessem em segredos. Quando o Nobu começa a reunir itens, rindo de repente quando passavam por cima dele. Um dos pássaros caiu no seu rosto, fazendo ele cair de um penhasco. Quando ele abre os olhos, ele vê vários animais mortos. Essa era a baixa temporada. O Nobu sobe na estrada e percebe uma ambulância acidentada nas proximidades. Quando ele vai verificar, ele encontra todo mundo lá dentro morto, assim como seus colegas no laboratório. Então ele percebeu que não era apenas aquela ambulância. Encontraram com o general do exército do Japão, que pergunta o que diabos estava acontecendo. Eles informam ao general o que eles sabem sobre o incidente e como ele pode estar relacionado à droga solicitada pelo governo japonês e americano. Enquanto isso, os repórteres se reuniram perto da rodovia para a cidade de Kofu, enquanto o bandeira no telhado do prédio. Eles decidem o salvar. O repórter aborda o Nobu depois que eles pousam um helicóptero e é imediatamente morto pelo odor. O cinegrafista também cai morto ali. Ele grita por ajuda antes que a câmera desligue. De volta à sala de discussões, o general diz que nunca ouviu falar. Então eles formaram uma equipe de pesquisa secreta com seus funcionários. Um dos analistas à margem diz ao diretor que o encontro e amostras para Tóquio. Os generais ficam surpresos. Quando o exército retorna a Kofu após evacuar a cidade, eles notam o Nobu caminhando bem de longe. Enquanto eles estavam prestes a selar o túnel, eles decidem levar o Nobu também para evacuar. Mas quando os soldados se aproximam dele, eles morreram imediatamente. O exército concluiu que o Nobu é a fonte do cheiro porque a névoa verde estava seguindo ele. Eles decidem deixar o Nobu para trás e fugir, mas o Nobu não sabe disso e tenta seguir todos eles. No entanto, eles mais ou menos conseguem escapar dele. A intensidade desse odor mortal varia de acordo com o seu humor e metabolismo. Nesse caso, o exército japonês quer matar ele para evitar a propagação do odor. Mas o exército americano o quer vivo porque eles investiram muito dinheiro em pesquisas dessa droga. Em seguida, o general argumenta que proteger a vida e as propriedades em direção a Tóquio para entregar os arquivos conforme então e não conseguem derrubar ele de jeito nenhum. Os alvos feitos por cada máquina parecem simplesmente errar.
os tanques disparando contra ele e todos estavam se preparando para fugir de Tóquio. Isso cria o caos na cidade, porque o tráfego estava congestionado, o aeroporto estava super lotado e todo mundo quer sair de lá. O que tem observado a situação até esse ponto e envia um esquadrão de 3 soldados em trajes especiais para capturar o Nobu. O traje especial mais recente da NASA é um protótipo que o exército japonês estava planejando congelar o Nobu, que destrói todo o maquinário do exército, forçando eles a recuarem. Os analistas estavam fazendo o possível para rastrear eles, porém eles perderam o contato com o time por mais de 30 minutos. Lentamente, eles começam a vê-los na pista. A intensidade do odor também diminuiu. Eles finalmente veem o esquadrão. Ele sobreviveu e dentro do traje é o Nobu, e ele ainda não sabe o fato de que ele é a fonte de todas essas catástrofes. Ele sai do traje, matando todo mundo na instalação e consequente todo mundo em Tóquio.